let's find out who's going to Toronto. Let's bring out first, Sentinels! And now it's time to bring out their opponents. Come on, y'all, make some noise for G2! It's right back, we too gotta find the throne, so you too better mind your own go. G2 in the golden era, like that. G2 in the golden era, it's right back, we too gotta find the throne, so you too better mind your own go. Go, seeing pale face when we hit the road. É isso aí, rapaziada, chega a hora da gente descobrir time fraquinho que vai dar de cara com o MIBR, Nape. É, como o Tonela já tinha falado, né? Independente de quem passar aqui, pode esperar que a hora vai chegar e é amanhã, hein, cara? Então, é amanhã? Não, nem... É, amanhã. Calma. Mas enfim, Tá tudo certo. ainda precisa resolver aqui, né, cara? São dois times, como a gente vem falando, um dos grandes favoritos aí, os dois, né? Tanto a G2 quanto a equipe da Sentinels. Vai ser jogo absurdo aqui. Vamos descobrir o palco, né? Eu queria saber quais mapas viriam. Então a Sentinels traz essa split, que é um mapa que eles gostam bastante de jogar. É um dos melhores mapas. E aí a Icebox, por parte da equipe da G2, que trouxe aquela composição diferente. Essa Icebox ia passar, e só pra confirmar o que você falou, é sexta-feira. Sexta-feira? Tá Então é sexta-feira, perfeito. Tá suave. E aí, pra Decider, teremos essa Ascent que, pra ser sincero, eu queria que chegasse ali pra gente ver como que vai ser, né? Porque a Sentinels trouxe Tá uma informaçãozinha boa, né? uma boa Ascent da última vez que jogou. Faz um tempo já que a G2 não joga, traz aquela Waylay. E aí, Tonelo, o que você achou dos mapas? Cara, assim, pensando em banimentos também, acho que relativamente padrão Esperava, né? que a gente tava esperando, tanto na primeira rodada quanto na segunda. E a questão é que daquela série grande final do kickoff, somente a Split vai se repetir. A Icebox e a Ascent não foram jogados naquele momento, né? Até pela pool também. Só que a Split foi um domínio legal do time da Sentinels. A G2 acordou muito abaixo. O Trent, que tava amassando depois na série, foi o MVP, não tava jogando nesse mapa. A Sentinels vira 9-3 na defesa e finaliza num 4-1 no ataque. Então, um amasso completo, 11 primeiras eliminações para Sentinels contra 6 da G2. Jonapi muito abaixo, tomando muito primeiro contato. Então, assim, não foi um início de série que a equipe da G2 esperava. E agora, mais uma vez, V7, eles vão iniciar uma série importante, valendo vaga em Toronto, num mapa onde acabaram começando frios. Dito isso, pelo menos a maioria das equipes que passa por essa situação toma isso como lição, e a gente cansou de ver jogando o mapa de novo e ganhando, né? Tá aí, Euro, Viper, Homem Enterro e Brit, então vai ser a composição que essa Sentinels vai trazer. A G2 chega com Viper, Brit, Homem Enterro e Euro. Espelhado, né? Yep. Composição espelhada é um pouco daquilo que eu sempre falo. Quando você traz uma composição que é espelhada, você sabe o ponto forte e o ponto fraco, né? A Sentinels já vem jogando com essa composição já tem um tempo. Acredito que a equipe da G2 tenha estudado bastante, se preparado, né? Se antecipado, porque o Valen, quando ele dá a entrevista, ele fala que entende que eles são o time do momento, que é o time que é a ser batido, então eles têm que estar preparados para tudo. Então, talvez mesmo por conta disso, eles já prepararam essa split. E a primeira split da equipe nesse stage, né? Da G2 nesse stage, né? Exato. Jogou, obviamente, a gente falou que aconteceu na grande final e tudo mais, acabou não mudando a composição, mas ainda assim, nesse stage, é a primeira vez que eles trazem essa split. Então, embora não tenha mudado a composição, acredito que até o uso do terro em todos os mapas começou a evoluir. Os times começaram a entender o que fica mais interessante de fazer, a importância de você não tomar kill primeiro, como executar os afterplants, como os times estão se adaptando a possíveis retakes, maneiras de usar os recursos. Então, já houve uma evolução, e você tem um time que a gente acabou de falar, que tá na frente dessa evolução, que muitas vezes proporciona essa evolução. Esse time é a G2, então pode ser diferente. Agora, o que eu sei, V7... Diga pra mim.
Você tá bem de garganta hoje? Você tá com ela preparada? Cara, eu vou te falar que Que vai eu ser dei uma insano, emocionada hoje ali agora no palco. Segura isso aí, velho. Engole esse choro aí, vambora. Eu não deixaram, eu queria invadir o palco pra comemorar com todo mundo, velho. Quando o V7 falando assim, ó, nós vamos invadir Vamos o palco. invadir o palco, Eu falei, mano. pelo amor de Invadir Deus. o palco. A Bela e a Tá ainda estão trabalhando, não vamos atrapalhar, tem não. Ele essa, não, mano, vamos invadir nós o palco, ganhou, vamos invadir pô. o palco. Eu falei, segura, V7, segura. É clima de Copa do Mundo, É clima de Copa do Mundo, exatamente. Não Imagina tem essa, quando aqui ganhar é o Américas, Brasil. então. Imagina Nossa. quando nós passar 2 do Brasil de uma só, pô. É isso que eu quero ver, rapaziada. Agora vambora, tá na tela pra vocês. E a gente vem com o G2 contra a Sentinels, a G2 vindo no ataque. A Red chegou atrasada, que tava emocionada com o MBR. E vambora, que é hora do duelo, é hora do confronto. Tá aí, cara. G2 parando no mira, esperando, até pra tá se entendendo. Sabe aquelas lutas de MMA que os caras no primeiro minuto ninguém sai no soco? Um só fica vendo o que o outro vai fazer e tudo mais. Será que a Sentinels preparou uma batida usando esse Yoru? Será que vai ter algum jogador ali na corda ou até mesmo pro corrinho um pouco mais à frente? Coisa que não acontece. A G2 avança e vai dominando o meio do mapa. Aqui é até um pouco mais comum esse avanço da G2. Nos primeiros jogos que eles jogaram com esse tipo de composição, aqui eles fizeram muito desse trabalho de abre com os mísseis do Terro, aproveita o Yoru pra ir mais à frente, compra esse espaço das cordas, até arremessavam mais coisas dentro da corda também pra poder garantir essa eliminação. Então é um domínio relativamente rápido. Já tem também o contato no céu e aqui o Zekin. De ladinho esperando, veio o Al na frente marotado, dele, tem o timing, abriu nas costas do Leaf e ainda buscou o Jorginho, que balaça! Jonapin ainda cobrando, Valen, deixa tudo igual na Classic do outro lado. Mas tá chegando a soma rápida da Sentinels agora, tem Paranoia ainda, tem 2 bangs, tem socão, muita coisa pra poder trabalhar. Zelsis não pode ramelar. Tinha Ghost no chão, ele não pegou pra não fazer barulho, Valen fez a troca na rede, cobrando, e olha o Trent. Tem míssil disponível, ficou um gapzinho atrás, nem viu ali na rede na real, só saiu correndo mesmo. Eles têm a noção de onde veio o míssil. Vai ter que abrir o Trent, buscou o primeiro no desarme, tá indo até o fim. Ele tentou varar, não achou. E o primeiro ponto aqui é da Sentinels. Muito bem jogado pela Sentinels, mais uma vez no retake, é claro, os caras iam ter que começar no retake. Agora, o mais importante foi que a posição que o Zekin ficou não foi inclinada pelo socão, os caras acharam que tinha sido. Então ele pega 2 eliminações em cima do primeiro cara de debuff, o segundo também não se esconde na placa, e você vê que ele até pensa, e agora, vou fazer uma bang, vou avançar, vou sair, pega a arma de novo, porque tinha parceiro dele chegando pro Hélio. Ainda assim, ficou esquisito, mas deu certo no final, 1-0 pra Sentinels. Vai fazer tranquilo. Deu uma demorada aqui, na pause já não, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. Aqui deve Que ser técnico. técnico, né? Aqui deve ser técnico, tá aí. Algum problema de gear, né? De Os caras da Cru, mano, ficaram bolados, quebraram tudo, velho. Não, tô mais zoando, tô fácil zoando. ser o Cortesia, porque ele tava levantando, Cortesia, eu tava mano, até lá em cima, lá, Quero gente, mandar esperando. um salve pro Cortez, mano, que ele falou sobre a alegria dele, que ele gosta de trazer todo mundo pra cima. Irmão, continua, velho, porque você é um monstro, velho. A gente falou isso durante o jogo do MBR, o que ele tava fazendo, Tonelo, de levantar a moral desse time é brincadeira. Mas não quebra o fone, ele tava É. subindo lá, Não, o não fio pode. do fone esticando, Não, tudo bem, parecendo tudo um bem, tudo Homem-Aranha segurando o trem, sabe? Tipo, ai, meu Deus do céu, segura, E, segura. cara, eu achei, o Artzinho, quando ele tava dando a entrevista, ele falou um negócio que é muito real ali, que dava pra perceber assistindo que ninguém queria mais do que ele ali dentro, Sim. né? Porque o tanto que ele também Nossa, a tava família hypando. dele aqui tava muito Que fofinha. é isso, cara, coisa linda. Eu tava cortando cebola ali e não deu, né? Não, e assim, Ah, malditos ninjas cortadores de querendo ou cebola. não, e aproveitando esse tech pause agora também, cara, a galera sabe, eu fui um dos caras que criticou o Artzinho com ele lá na entrevista. É verdade. Mas não era uma crítica no sentido de falar que tava mal, e sim de me preocupar, porque eu ficava com medo de que talvez esses primeiros contatos, esse primeiro momento do Art pudesse eventualmente perder rounds importantes em jogos importantes. Então eu acho que esse jogo agora contra a Cru, que o Art de Brit não tomou primeiros contatos, foi 1/1 perfeito, normal ele do fez jogo. de Harbor também, E o que cara. ele fez de brincadeira o Harbor, jogo que já dele de tinha Harbor. evoluído na primeira série também, com 3/1 de primeiras eliminações, hoje muito melhor, um amasso, foi pra lavar a alma, cara. A cada E eu 2 queria rounds ele tinha falar um. uma coisa. Mas foi pra lavar a alma, sabe? Foi pra lavar a alma, realmente muito bom ver o Artzinho jogando desse jeito. E é aquilo que eu falei também depois das redes Diga. sociais. Hoje eu não tenho preocupação nenhuma com o MBR. Tanto é, cara, que depois que o MBR vence, a gente, assim, não é que não lembrou é mancada, mas a gente nem precisou ficar lembrando muito Do do Aspas. Aspas. Exatamente, cara. Então ainda tem o Aspas. Ainda tem o Asno, que é o Aspas Verno. Cara, para de usar essa abreviação, Não, eu velho. gostei, cara. É Para, genial. velho. É genial, é Ô, genial. rapaziada, vocês que estão em casa, é um como é que time você completo, abreviaria cara. o Aspas e o Verno? Faz a boa pra Asno, gente. cara, Manda no melhor. hashtag Asno, VCT. velho, não tem Me muito ajuda, bom, velho. velho. Mas assim, é um time completo, é um time que... Dá pra ser Vespas também, né? Melhor. Perfeito. É melhor do que Asno.
Mas é um time completo, Asno é brincadeira, um time que não me passa nenhuma preocupação, é um time que, beleza, pode não chegar favorito, pode chegar no Masters com dificuldade, mas ainda assim é um timaço. E bora pro jogo, só foi coisa rápida, V7, já estamos de volta, E força G2, hein? Vai forçar aqui, eu só queria dar o recadinho que eu ia falar, MBR, agora cortesia barbudo, melhor fase, hein? Não volta o bigode, não. Tá bom, beleza, eu concordo. Tá mais legal agora, hein? Cortesia lenhador. Cortesia lenhador, imagina ele, agora vai pra Canadá, vai ficar com aquelas camisas de lenhador, tá E ó, ligado? MBR sendo campeão, você raspa esse cavanhaque? Eu? É. O que tá sobrando pra mim? Ah, sei lá, tem que ter O cara sacrifício, né? colocou o cabelo pra jogo ali, velho. Você não viu ali o cara lá? Na torcida falou assim, se o Aí, MBR eu tava ganhar, eu falando fico aqui, careca tem que o cobrar, resto hein? do Eu tava ano. falando aqui, mano, a gente tem que deixar a máquina pra raspar as paradas aqui, tá ligado? Imagina, o Saci ali no palco agora raspando o cabelo do brother. Do Ia cara. ser um salve pra você aí, Saci, que você tá em cima de nós. Pô, ia ser absurdo. Ia ser sensacional. Era bait, pegadinha Essa do malandro, né? A Tech Pause agora acaba voltando mais uma vez. Pô, tira a mão do meu telefone aí. Oh, desculpa. E a gente O cara roubando meu continua telefone, velho. falando a respeito dessa classificação tão importante, né? E assim, vou ser muito sincero, G2 ou Sentinels, se Diga. forem adversários do MBR, que algum deles vai ser no próximo jogo, ainda Você assim prefere quem? Então, ainda assim a pressão de cair pra lower e, tipo, de jogar pela vida, assim, se der ruim, cai pra lower e depois vambora, acontece, a T1 ganhou o Masters de Bangkok, chegando da lower também. Mas Eu acho que a acredito- pressão já foi, né, Eu cara? Então, gostaria que tanto fosse G2 faz. aqui, viu? O que eu ia falar é que tanto faz, pra mim tanto faz, velho, eu tô muito de boa e tanto faz, velho. Cara, eu vou te falar que eu acho que a Sentinels, quando leva os jogos assim mais difíceis, é muito na mira, é muito na habilidade, tá ligado? É que muito na eles... esquilada. Eu gostaria de bater mais de frente com uma G2 agora. Então, é que eu acho que é assim, cara. É difícil de falar, né? Porque acho que são dois adversários que são muito... Tão difíceis, né? É, porque a Sentinels é um time que a gente elogia muito também, o John Curie, a adaptabilidade da equipe também. A G2 é um time que vem crescendo, é um dos favoritos, melhor time do mundo, né? A gente vem comentando sobre isso. E eu acho que o MBR, ele teve bons jogos contra a equipe da G2. Então, caso o MBR enfrente a Sentinels, a gente pode dizer que uma final antecipada, assim, diríamos. Eu acho que eu tô com o Tonelo, cara. Tanto faz quem vier, eu acho que vai ser um jogaço, mas eu queria ver o repeteco de MBR G2. Eu tô muito Eu queria ver G2, isso, pô. cara. Que é bom que, assim, se é pra jogar contra os caras que estão invicto, joga agora, Uma tá final ligado? antecipada, Joga vencer, agora já uma tá... final antecipada, você tem espaço pra poder aprender o jogo dos caras melhor, se você estiver errando, achar teus erros, e valeu, falou. Ó, da última vez que a gente teve essa telinha aqui, eu falei que eu preferia o bundle da Sentinels, né? E hoje? Mas esse da G2 é lindo demais, G2 é cara. A bonito. G2 é, diferente. legal, né, cara? O da G2 é embaçado. Ó, mas Sabe eu posso... qual que é mais bonito hoje? Ah. Do MBR. Do MBR. Perfeito. Posso lançar uma polêmica? Eu acho que eu já sei a resposta, mas eu quero a polêmica, né? Eu tô João Kleber hoje, 100%. Estamos pela Cru passando pro Masters pra ficar, talvez, um time de cada, entre aspas, região, NA, Brasil e Latam, ou não estamos pela Cru? Eu acho que eu já sei a resposta. Pra Cara, mim, passa G, né? Eu vou te ser sincero, pensando na ocasião... Prefiro uma Impotter passando. Não, pensando naquela ocasião onde a gente precisava da Cru ali vencer da EG, Eu não pra quero gente se nada com a classificar. Cru, velho, depois Eu daquilo também não, ali. cara. Pra mim, o top 3 ideal seria MBR, G2 e Sentinels. O justo, né? É, o justo. Pelo Justo. mérito, é. E assim, a gente sabe que a Cru é um time muito cascudo. Mas a vocês gente não queriam comentou, uma zebra, pô? Uma EGzinha de zebra? Mas o problema é que o gap tá muito grande, eu acho. O cara fala do gap, mas ontem ele tava fazendo a matemática do palco lá. Mas é porque é minha fazendo obrigação, eu sou horóscopo, pago pra tá isso. ligado? Eu sou pago pra isso. Ah, entendi. Agora- Adoraria ver a mãe Potter de novo ali, brilhando, É, adoraria, mas acho difícil, cara. Mas pode surpreender, né? Quem sabe? A Loud podia desembaraçar uma grana pra chamar uma Potter, hein? Aí o V7 está Opa! atrás do furo, né, velho? Está Opa! atrás da informação. Agora parece que vai. Será, velho? Vambora, não Será? mexe, hein? Não mexe, não rela. Sabe aquele famoso não rela? Tá, Não- tá não- indo, não não encosta, rela. velho. Vambora. Acho que a galera é muito nova, velho. O povo não mexeu nas TV de antena, velho. Você que é velho. O cara com o bombril na antena, o outro no telhado. Vai pra cá, vai pra lá. Olha o avanço. Beng já achando o Diagmo no fundo do ponto. Foi! Que bala do Vale em cima dele ainda. E aí o Zelsis perigando ali nas costas no céu. Lá atrás o Jonapi enquadrou o John Curie. E o time da G2 invadiu rápido demais aqui Lembrando o B. que forçaram, né, cara? A equipe da Sentinels tinha vencido o Pistol, então a equipe da G2 já quebra esse ritmo, já surpreende, né, em curta distância. E agora a Sentinels tem que correr atrás do prejuízo. O Leaf tomou a Bang ali, ele não quer saber de nada, só esperou. Vai vir falha Tem no bang ponto, back. o Jonapi tá próximo. Vai tomando a eliminação e a Sentinels consegue o redomínio. Avançou atrás da caixa, o Trent ainda tentou. E aí o round forçado não dá certo, 2-0 Sentinels.
Sentinels. É uma boa opção pra G2 forçar, porque eles sabem que não tem exatamente um sentinela de ofício, né? A Viper a gente fala que é marromeno, mas não tem um sentinela mesmo de stall dentro do time da Sentinels. Então, pra eles conseguirem um teleporte pra frente, uma entrada muito forte, mesmo que tenha veneno, você garante esse encurtamento de espaço. Mas eu acho que o cover que foi feito depois, impedindo, ou pra tentar impedir a movimentação dos caras da base, foi muito fraco, porque o Valen fica completamente exposto pros caras da Sentinels, sem o parceiro dele conseguir ver os caras, então não existe a possibilidade de trade, e se forem 2v1, mesmo que seja Stinger dos dois lados, a vantagem numérica vai falar mais alto. Então acho que o posicionamento de pós-plant da G2 acabou deixando a desejar, e a Sentinels, muito esperta, de novo no retake, consegue fazer a boa 2-0. Vem G2 pela parte do meio do mapa agora, mais uma vez, tentam trabalhar bastante essa região, a Sentinels espalhado todo mundo ali, Naper. E cara, e como a G2 entende, né, que colocou a Spike no chão 2 vezes, tirou muita arma da equipe da Sentinels, eles acabam fazendo um force, né, entre aspas, de novo, né, até mesmo porque a Sentinels não tá com o banco completo, mas olha os Elfs. Os Elfs sabia que eles iam tentar esse domínio, falei, eles tentam bastante esse domínio na direção da corda. Vai chegar aqui nas costas, a Jade cantando, John Kiri fechando pelo outro lado. Ainda veio o Paranoia lá de baixo, Sentinels levando a vantagem, só frente o Jonathan agora pra fechar esse round e tá aí. Até pra complementar isso, se eu não me engano, quando a G2 começou a jogar com o Terro, não lembro se foram eles em específico, mas o que era muito comum, você joga os mísseis do Terro lá embaixo da corda e aí vinha o campo de flores de uma Vise, na real, pra gente empurrar a galera pra lá. E aí você ainda tinha a somada também do Yoru pra poder fazer aquele clear inteiro da região. Como agora só tem esse Terro, fica tranquilo, você desce na corda, volta e compra a briga de novo, ainda mais com a Jade, né, rapaziada? Aí você vê que na rede ele até tinha um stun pra fazer ali, tentar auxiliar um pouco os Elsa's, mas se ele faz esse stun também, ele poderia dar a entender que tinha alguém pra quem aproveitar desse stun, então os Elsa's aproveita do maluco que entrou sozinho, completamente panguão, 3-0 Sentinels, e agora sim, primeiro armado da partida. Era aquelas gírias, né? Panguão. Ele, pô, lá eu em nem Assis a sei gente de onde falava assim, veio cara, esse lá do bagulho. interior de São Paulo, lá, panguão, moscão, lardão. Não, moscando vai. Panguão eu não conheço muito, não. Vamos ver aqui se o time da G2 consegue finalmente pontuar. Agora que eles estão vindo no armário, em teoria, vem um bônus também do outro lado. O Leaf consegue já buscar essa preliminação. O Jorginho faz a boa do outro lado. O Zelsis vai chegando ali nessa troca, mas vai ser obrigado a ceder essa posição. Mais uma entrada rápida da G2, pega 2 jogadores pela rampa, principal espaço para fazer esse retake pela Sentinel. Você vê que marca um cara nas costas, marca um cara também na região da rampa e ainda tem um Jogmo com uma possível bang para poder jogar mais Danilbinha se precisar. É muito bem postado a G2 agora para esse afterplay. Eu acho que ele deixou o clone dele ali também pra baitar um pouco mais, né, cara? Ó, agora ele vai ativar e veio o retake da Sentinels. Jorginho para poder fazer essa bang do lado de fora. Leaf já achou o bang, né? Falamos de bang, morre o bang. Vai ser esse 5v2 ainda, John Curie do fundo do ponto, o jogador no céu também, o Leaf não quer deixar ninguém embora, cara, não quer deixar barato, já vai buscar lá em cima. É, cara, o John Kiri, ele vai guardar essa Phantom, os Elfos ainda fica porque ele tá com essa Bulldog, ele pode dar um dano também na economia da equipe da G2, mas a G2 que traz um round um pouco mais diferente, né? Nos primeiros rounds a gente vê eles tentando jogar mais pra região do meio, explorando a região do Spike Site da B, e agora não, eles jogam um pouco mais blocado, fazendo esse domínio rampa, fazendo a passagem pro Spike Site, e que entende que a equipe da Sentinels vai sempre estar jogando retake nessa região de mapa, né? A gente fala muito sobre isso, que eles ensinaram mundialmente como jogar, o Jaldmo e o Leaf apareceram muito bem, e aí, como a gente tinha comentado que a Sentinels nos rounds que foram forçados da equipe da G2 tinham perdido bastante armamento, então eles são obrigados a guardar pra não deixar o banco quebrar, né? Bom round pra G2, só que agora o Zekin tem ult. Vamos ver se vai fazer essa diferença. De qualquer forma, acho que isso que você puxou agora, Naper, acaba entrando muito, Tonelão, na adaptabilidade da G2, né? É de novo eles mostrando no server ali que, mano, muda strat, faz outra coisa, tenta variar um pouquinho. Mas se tem um time que sabe execar, fazer alguma coisa com a ultimate do Yoru, é exatamente a Sentinels. Foi cobrado aí, ó. Pô, mas beleza. Já pegou o primeiro, assim. Você consegue tirar uma Viper muito mais importante do que caiu o seu Yoru buscando o mapa. E essa play é uma play que a antiga Carmine Corp em 2024 fazia em cima da Fnatic. Você vê que a Sentinels realmente sabe o que fazer com esse Yoru. A gente viu muito no Masters da T1 fazendo isso contra a Vitality, também, né? A gente ainda até brincou que o Les sempre via a tela azul, enfim, jogadaço. Mano, ali era pessoal. É. Ali contra o Les era pessoal. É brincadeira, pô. Vai passando o teammate, anda trovejante, clean no ponto, tem míssel lá atrás também, o John Curie já saindo com a metade da vida miada aqui dessa treta toda. Zelso está jogando no fundo marcado, ele viu o clique da Spike, vem falhar pra cima do Janapi. Vale marcando pro fundo também.
E os jogadores da Sentinels agora desaceleram. São 4 jogadores para poder fazer essa saída. Tudo igual. E não tem tanto recurso. Sentinels tem socão, tem bang, mas vai ter que ser nisso mesmo. Dentro da smoke aí no Vale, jogando tranquilo. Abriu, o John Curie tomou, mas deixou sozinho. Ali no fundo agora, o time da G2 fez a limpa tranquilaço nesse round. E olha a maneira de jogar diferente, mais próximo da Spike, dando um pouco mais de visão pro cara que chega da base, podendo jogar com aquela smoke no meio do Spike site pra dificultar a situação, o que já ajuda bastante nessa afterplant. John Curie, que em geral a massa de terro acaba buscando essa primeira kill, porque ele também não tinha míssil e não conseguiria ter o tempo talvez de sobreviver até chegar nesse míssil. E a equipe da G2 agora sim acerta um afterplant muito mais interessante. E, cara, um reativo muito bem jogado, né? Porque deu pra perceber que a equipe da G2 estava segurando ali as próprias habilidades do próprio Jonapin, impedindo, né, que a equipe da Sentinels chegasse somando. Ó, se o round passado o Zek tinha ult, agora é o Jaldmo que coloca pra jogo. E esse que é o lance, né? Você vê que eles usaram as skills justamente pra atrasar e não pra conseguir buscar uma kill em cima. Agora, que balaço do Zek de novo, nojento. Zekin é um cara enjoado, rapaziada. O Jorginho vai abrir aqui no L no fundo do ponto, eles já conseguem o domínio, ele mesmo volta nesse TP. Zekin jogando lá do fundo, viu o Kagebushi na frente dele, ele deu 2 pinadas, né? Que bom que era clone. Só pro Santo ver. Aí passando Armagedon no fundo pra poder cleanar. Zekin vai ter que sair no TP. O Jorginho pegou e olha o trade! Que loucura! Eu achei que eles estavam fora! Nada disso, V7, nada disso. Agora a Sentinels tem que guardar o que der e um grande abraço. Ponto da G2. A gente já fez tantos jogos que a gente falou sobre a ultimate de um lado, a ultimate do outro lado. Dessa vez, cara, o Trent, ele ulta certíssimo, né? Impede com que a equipe da Sentinels sonhe em trazer esse retake. Mais uma vez, aquilo que a gente fala sobre entender os gaps, entender como utilizar as habilidades e como ganhar espaço. Que isso, pô? Abriu ali os Elces na Bulldog ainda, o Jorginho veio pulando na frente dele. E aí, falando desse Armagedon, pensando em pós-plant, eu acho muito melhor você ultar pra base, porque daí você não tem como fazer os caras da base antecipar, e se eles anteciparem, eles estão muito mal pra jogar com possíveis caras da rampa, do que ultar meio na diagonal, na rampa, que o cara pode voltar pro céu, pode voltar pra própria orb, fica gap, você pode esconder, então ulta pra base. E você vê, o homem acaba dando teleporte exatamente na hora que o ultimate começou. E o próprio... Não, e você viu que ele achou que tinha um gap, né? Ele achou que tinha um gapzinho. Não, ele tinha dado a orb pra poder sair com o TP. Só que ele esqueceu que a orb tava dano. O Armagedon caiu na orb, então a orb foi destruída e ele ficou ali, tá, beleza, então morri. E o Bang, ele dá o teleporte... Na hora que antes, na verdade, da ultimate cair, ele dá o teleporte pro outro lado da base pra eles poderem abrir um na esquerda e um na direita, né? Só que como ele já tinha dado aquele TP, até você voltar, pegar o TP de novo, dar o TP de novo, ele não conseguiu sair. Ele deu o TP, mas ele não conseguiu sair correndo. Então, linda ultimate num timing perfeito. A G2 voltou 3-3 e cadê a Sentinels pressionando? Que é aquilo que a gente falou, inclusive, contra a Cloud9. A Sentinels dando retake, legal demais, incrível, mas você sabe que eles vão fazer isso. Exato. Então, uma pressão, uma soma mais rápida, de repente uma jogada um pouco mais à frente, uma quebra de meio, algo que dê a entender pra G2 que eles têm mais coisa pra fazer. A minha questão aqui é algo que eu tô falando há muito tempo sobre essa G2. Mas espera aí, vamos lá. Abacaxi chegando, ó. Cru versus MBR. Guerra G2 versus Sentinels igual partida de xadrez. Concordo 100%, cara. Aqui é o uso de habilidades, é o mastermind, né, dos IGLs ali pensando. Concordo 100%. Acho que toda ação aqui tem um porquê, né? O porquê que os times vão fazer isso. Faltou uma pontuação pra ajudar o Caster na hora que ele leu? Faltou. Mas tá tudo certo. Mas tá tudo bem. É o Twitter, cara. Eu me embolei, mas deu pra entender, tá tudo certo. E o que eu ia falar só sobre a G2, cara, é de novo quanto eles conseguem se adaptar. Eu tô batendo nessa tecla já tem muito tempo, porque isso faz uma importância gigantesca, é o que eles estão fazendo exatamente contra a Sentinels agora. Tomaram os 3 primeiros rounds, conseguiram se adaptar, voltam. A gente viu o pause ali, mano. O coach da G2 tava dando gargalhada, pô. É, o Josh, né? Ele que, cara, a gente fala muito de comissões específicas, né? Da Potter, do Atom, da Cru, do Fraud, né? Deveríamos falar mais dele, Mas né? o Josh, cara, ele manter esse time na vanguarda dos metas é insano. Eu vou te falar um negócio, você olha ali ele rindo, né, passa uma vibe meio good guy, mas o Jaldman falou na entrevista que ele, sim, se a G2 perde o primeiro mapa, ele xinga. Não, vocês estão jogando tá muito certo, mal. Velho, tá o que vocês estão fazendo? Então... Família tem que querer ganhar, essa é a parada. Você imaginava o Chat, por exemplo, o ex-coach da NRG, fazendo isso aí? Não, era tipo assim, very good, very good, very nice. Next. E às vezes você tem que puxar a orelha mesmo, não tem jeito. É bom pra dar uma acordada na galera, né? Tem gente que infelizmente só acorda assim. Agora, o time da G2 vai conseguir fazer essa invasão no ponto tranquilo. A gente falou da Sentinels jogando esse retake, é o que vai passar, veio o socão.
Jorginho recebendo bastante dano ali no fundo, mas olha o míssil do Zellsis! Ele não conseguiu sair por causa do soco e acabou tomando! Ele ficou zoado de vida e ele tava dentro da ult, também não poderia correr. Jogmo já vai pra frente, busca o primeiro. Paranoia, entrou na loucura, na rede sem venado. O Zeke ainda cobra essa eliminação. E aqui, Tanelo, salva que é melhor, amigo. Não, é que o Bang tá só com a Stingerzinha, né? O Bang e aí ainda ele pode fazer brinca, uma graça, né? ou pega um armamento se tiver. Tem uma Phantom beleza, nos tem pés uma dele. Phantomzinha, então suave, ele vai correr. E, cara, a gente tá falando sobre se adaptar e tudo mais uma vez, que leitura da equipe da G2, né? Porque o Zellsis, ele acaba fazendo esse poço peçonhento num pixel ali que é roubadíssimo, né? A Spike tava plantada dentro do ult, e aí vem o entendimento da G2 do posicionamento dele e o combo de habilidades. Como você falou, veio o socão, veio o míssil, ele não conseguiu se reposicionar. Eles entendem que o cara vai sair do ponto, geralmente ele vai ficar mocado Eles tentam ali sempre atrás. tirar vantagem, Sim. né? Sempre estar um passo à frente, mais uma vez, cara. A equipe da Sentinels pede pausa, A gente conversou isso conversa, hoje, né? mas não consegue A converter. gente tava em off trocando ideia sobre Sim. a G2. E pra mim o que muito pega, é exatamente o que aconteceu, eles sabiam que o cara ia estar no fundo, mas o que muito pega pra mim dessa G2, cara, é que o jogador, ele é cabeçudo, velho. Eles pensam insiste, muito durante né? o round, a gente vê a comunicação dos caras, eles estão o tempo todo, mano, como é que a gente comba aqui no fundo, o que que faz? Ou toma essa aqui também, tá ligado? Então assim, eles não têm só aquela uma, duas jogadinhas ensaiadas, São que eu brinco várias. muito sobre o livro de jogadas, né, do Vavá, eles têm várias coisas pequenas programadas pra poder trabalhar, e isso da G2 se mostra muito, por isso que eles são um time que tá invicto, por isso que eles são um time que assusta muito, mas que vai apanhar do BBR. E até tem uma coisa que parece ser simples, é tipo você entender, ó, vou fazer um stun aqui, você faz isso, Olha e isso, ele faz de forma automática. Olha o domínio. Exato. Limparam o correio, foram 2 TPs pra poder pegar o espaço do Blink, se tivesse alguém atrás tava morto. Agora, a John Curie tá jogando de dentro do ponto, tem uma smoke lá em cima que não vai deixar os dois serem vistos, tem preocupação na entrada da garagem e o Jogmo achou um gap gigantesco. Ele ouviu a skill, saiu, já são 2 abates pra G2. E agora tá completamente sozinho o John Curie no meio do Spike Side contra 4 jogadores. Chegou o primeiro stunado, o Trent tava lá também, leva o dele. E agora, V7? Agora nada. Guardar de novo, É cara. pra correr. Você vê, o Narrate ele até conseguiu usar a ult, mas o restante todo caiu por terra. A G2 já tava muito mais preparada pra dar o bote na hora que viessem essas habilidades, e o timing que pega o Jogmo também quebrou demais. Exatamente, ele gasta a ult, mas ainda assim, cara, a que custo, né? Porque ninguém da equipe da Sentinels estava preparado ali pra tentar pegar uma kill ou pegar um gap ou coisa do tipo, e a G2 estava bem antecipada, né? O próprio Jogmo ali já na região da base, depois ao mesmo tempo que ele pega uma kill, se eu não me engano, o próprio Trent também pune um dos jogadores, e mais uma vez a casa caiu, e é aquilo que a gente tava falando, a equipe da Sentinels precisa começar a se adaptar. Como que vai jogar contra essa equipe da G2? Vai jogar um pouco mais pra frente, fazendo pressão, vai guivar mapa pra jogar retake? Porque a G2 aqui parece que tá entendendo tudo e tá sempre um passo à frente. E vou te falar mais, tá? Eles sabendo agora que tem ultimate John Curie, eu não sei nem se eles jogam pra esse B de novo. Porque no B, em teoria, é um ponto mais fechado, é um ponto onde essa ultimate da Magedon ele vai ser mais eficaz. Podem até tentar baitar, se pá, mas honestamente, se pá que um A seria a melhor opção. E beleza que a G2 está conseguindo fazer pós-plantos um pouco mais próximos da bomba, um pouco mais próximos do Spike Site, né? Mas se eles, obviamente, escolherem pra ir pro B, ou na verdade, independente do Spike Site que eles escolham ir, eles conseguem comer pra base. Eu vou te dar a eles call. conseguem Sabe o que eles vão fazer? Diga. O Judgment, ele tá a um ponto de ter ult. Vai vir aquela play daquele fake TP lá, que aparece de um lado, mas vai pro outro lado do mapa, principalmente se eles entenderem que o John Curie tá pra esse lado. Mentalizei. Vamos ver o John Curie também, o quão rápido ele vai tentar gastar essa ult, né? Isso aí pode fazer a diferença. Ela já veio. E veio na caiu. escada do outro lado, não passou num lugar bom. Já veio troca de eliminações, parou um pouco o avanço da G2. Mas no fim das contas foi só um abate pra cada lado. E agora? Zekin não teve o timing pra poder acertar todo mundo, ficou pra trás o Leaf, já mirado pra rampa, buscou! Não foi abatido justamente pelo John Curie. Tem que comer pra base agora, cara. A G2 não Tem pode que dominar ficar espaço. Conseguiram já fazer esse plant da Spike. Você falou tá de comer pra sozinho, base, vale. olha o vale onde tá. O problema é que tava do outro lado ali o Bang. Só que o Bang tava de skill na mão, não conseguiu buscar essa eliminação. Ultimate ainda é colocada, Zekin vai sendo chato no meio de todo mundo. 3 jogadores da G2 pra poder fazer essa defesa. Tá defendendo a sua Spike, melhor dizendo. Vai jogando ali na curva. Vem mísseis mais à frente, eles abriram, forçaram a saída dos jogadores do fundo. E aqui atrás vem errado os mísseis do John Curie. O Bang ainda consegue levar a bala, Jonah P cobra na sequência. E o John Curie pelo milagre. Já buscou o Jonah P, vai tentar vir pra mais um, só vai jogar o tempo, o Trent já não dá! Olha essa leitura que a G2 está fazendo! Quem ganhou esse round foi o Vale. Porque a jogada da Sentinels era Ultimate o Armageddon no 0-0, ou seja, assim que caíram as barreiras veio o Armageddon para que eles pudessem dominar a rampa muito rápido, pelo menos a orbe muito rápido.
Era uma espécie de batida, mas sem comitar 100%. Só que o Valen deu teleporte. Então ele foi o cara que conseguiu salvar, pegando a eliminação em cima do Nahate e aí deixar uma pulga atrás da orelha da Sentinels de não poder avançar, porque ele poderia treinar o seu time. E aí ele puxa pra base, e aí ele faz uma paranoia pra atrasar, trocando a paranoia dos caras. Então assim, é o Capita, o Valen ganhou este round. E se ele continuar jogando do jeito que ele jogou na Grand Final do Kickoff, aí, Sentinels, aí é lower. E, cara, vou te falar, acho que não só isso, tudo que você pontuou, mas também o momento de saber a hora de recuar e jogar junto com o time. Porque, mais uma vez, vira aquela briga de utilitários, né? Ele gasta a paranoia, ele pega informação, tem muitos jogadores da Sentinels na região da base, já se preparando pra fazer o retake, e aí ele volta pra região do L e ele comba junto com o Trent, né? Porque o Trent, ele faz esses mísseis pra impedir com que a Sentinels conseguisse somar no Spike Site. Aí o Valen coloca a mira, pega 2 kills e o round fica muito vantajoso para a equipe da G2, que depois só administra o tempo, né? Então vem a segunda pausa agora da Sentinels para já tentar salvar essa primeira metade, já pensando no restante do jogo, né? Porque, como a gente já mencionou, da outra vez que essas duas equipes se enfrentaram aqui na Split, que foi no kickoff e tudo mais, a Sentinels deu uma aula de como jogar Split, mas aqui a G2 está vindo preparada. E um pouco daquilo que a gente comentou, né? Não tinha jogado até agora, deixou isso passar, é porque tinha um plano. Exatamente. E, cara, você vê que são jogadas às vezes pequenas, como os mísseis ali no fundo do ar, que o cara vai ter que sair, mano. Ou ele vai pra trás, você já comprou aquele espaço, ou o cara vai ter que sair pra frente e você tá cravado, mirado. Que é o que eles fizeram. Isso traz a vantagem pra eles imensa. E eles voltam no ar, na real, agora, pra aproveitar essa ultimate do Jorginho. Ele já acha informação do jogador na corda também. Vai ter que recuar bastante ali os Elces pro outro lado. Fica marcado no fundo na rede, mas tem que tomar cuidado. Leaf acaba caindo. Nossa. E agora olha o dano pra cima dos Elces! O combinho maroto vai aonde, Víbora? Cara, a gente viu a G2 sofrendo um round ali, que foi o round pistol que o jogador marotou. Agora, vão dar clear todo momento. É uma sequência de 6 rounds, né, cara? Exato. Fez 3-0, a G2 assumiu as rédeas do round, da partida. E aqui é 4v3, mas tem chance ainda, tá? Agora, te pergunto, veio o míssil do John Curie, o que eles compraram de espaço, mano? A questão é principalmente pra não deixar, de repente, avançar, pra, obviamente, deitar, ver se alguém vai fazer pra se posicionar pra começar o retake. É difícil, né? Porque eles já tinham aquela área. De qualquer maneira, o Bang veio abrindo, consegue trazer essa eliminação em cima do Trent. Vai abrir em 2, fez a troca de abates. Mais à frente ali, o JNP tava atordoado, aí sim o time da Sentinels consegue buscar esse round. O que eu tava falando sobre os mísseis é que se você desse uma olhada no minimapa na hora, todos eles estavam longe, tá ligado? Tudo bem, se o míssil é pra clinar, mano, você tem que clinar os passos que você vai passar, velho. Mas a questão, V7, é que muitas vezes o míssil é pra você avisar ou mostrar pro adversário que você vai somar no míssil. Então, se o time adversário quer acreditar no round, se estão os três juntos, eles de repente estão querendo comer pra base, o míssil fala, ó, nós estamos indo, hein? Só que eles não vão. Então você é o cachorro da grade, a fazer algo. E tinha ultimate também. Então vai que o JNP quer gastar essa ultimate, o míssil é um pouco mais pra isso, porque a vantagem numérica era bem interessante. E a Sentinels consegue pontuar. Que inclusive eu achei que ele ia gastar o ult, né? Ele acaba não gastando, opta por segurar, né? Exatamente. Aí um round que a Sentinels cresce e volta a pontuar depois dos 6 em sequência da equipe da G2. A lanterna já brilha na Bang e eles vão fazer de novo agora o domínio da parte do meio do mapa. Já fazem aquela jogadinha de novo para poder comprar a direção ali do correio. Vai passando o ult no ponto, vem falha no fundo também. Jorginho de 12 na mão, esperando a movimentação, mas se pá ele vai tomar timing. Eles conseguiram comprar aquela varandinha, desceu na corda no shield. Não faz barulho, o Zekin agora sim vai trabalhar essa saída. Lá em cima começa a ter um bocado a mais de barulho. Já veio essa Bang, ele veio na 12 embaixo, mas a flicada do Zekin para poder garantir essa eliminação. Não plantou, hein? Não plantou. Vai chegar nas costas, saindo o Valen, consegue cobrar. 2 jogadores pro fundo, TPzinho pra poder reposicionar. Aqui a Sentinel segura, deixa a garagem ficar pros Elces e faz o retake na paranoia. A Spike ainda não tá plantada, pode esperar o clique. Meu Deus do céu. Ai, não. O Valen saiu mirado nele, irmão. O Valen saiu mirado nele. E agora vai girar o time da Sentinels, pá. Então, eu ia comentar que vira um 2x2 com o Valen tendo essa ult, então ele pode criar aquele caos, né? Rotacionou, não rotacionou, mas até então a leitura da Sentinels tá correta. Tem aquela one way ali que protegeu essa passagem deles, deu timing, hein? Nossa. John Curie e Bang vão rodar, estão esperando ali os jogadores da G2
pra poder plantar. O Valen ainda vai no teleporte do outro lado pra poder fazer essa bait. Faz bastante barulho. Os dois vão fazer essa rotação inteira pra chegar. A Sentinels fez o correto. Domina o meio do mapa, vê se não tem Lurker. E também, já que você vai jogar retake de qualquer jeito, no meio do mapa você chega rápido pro B ou pro A. Então fazem o correto, vão um pouquinho pro A por causa do bait, mas já voltam, tem tempo. E o Trent, que beleza, aproveitando de uma brecha. Que bala, né? E viu, hein? O Bang viu ali a passagem do Trent, mas e agora o que ele faz, né, velho? Ele Trent sabe que vão ter dois tem jogadores. ult, cara. Já vem Armagedon pra poder garantir logo de cara, já compra um bocado a mais de tempo. Essa Spike vai ficando no momento complicado, vem o míssil ainda também. O Valen tá coladinho, ele vai tentar bancar pro lado, vai sair de costas e vai tomar aqui no que poderia, honestamente, meu amigo Tonelo, ter sido até uma facada, pô. Pô, mas o Zellsis também deu uma leve entregada nesse round, cara. Porque se você não tá querendo ir direto pra um contato mais forte dos dois do céu e o cara chegando na garagem, então fica esperando no off-angle pra trás da garagem, na garagem em si, espera o clique, vê o que os caras vão fazer, coisa que acabou não rolando. O Zellsis toma essa eliminação de uma G2 que tava muito esperando que ele poderia chegar pelas costas. E aí num 2v2, uma brecha, uma gretinha, lembra que eu falei da gretinha? É aquela Mano, ali, você falou da Greta né? explicando o bagulho da minha cabeça, mano. Quando chove e tá molhando as coisas, pra mim eu Não, grito, não, não, olha não. minhas roupas no varal, Sabe velho. aquelas Não é isso janelas aí. antigas que elas têm uns vãozinhos? A da minha Aquele casa é vãozinho assim, chama cara. Greta. E olha aí a Esse Sentinels. vãozinho aqui é a parte da Sentinels que chama, na real. Você vai chamar eles de Greta agora também? Não, 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 é o vão. Você entendeu? Tá se fazendo aí, já tá se passando. Não sou ferro pra passar? Oxi. Ah, o Leaf aí, ó. Olha lá, fala lá. Ei, Leaf, 2/8, tá jogando nada. Você já falou? Pra que eu vou falar? Que cara chato. Geralmente quando a gente tá fazendo isso, a gente tá bufando os caras, né? Vai que... Olha o Zequinho lá de cima! Achou o primeiro! Mas o time da G2 busca 2 abates antes aqui da virada. Essa Spike vai no chão, 2v2 de novo. Trent vive, o míssil disponível. Siri, pra poder buscar a info também. Foi destruído, sabe que tem jogador atrás. Já vai jogar esse míssil logo mais cedo. Em cima do Trent, ele simplesmente deu o passinho lá atrás, acabou caindo o Leaf e vai ficar sozinho o Trent pra esse pagode. Eles sabem do Trent, né, cara? Já tinha feito veneno ali, pegando informação. E ele ali rotacionando agora. Jogou pro outro lado ali do L, esperando os jogadores avançarem. Abriu! Que isso? Que isso? O que aconteceu, doidão? No Trent! Promoção, é promoção. Pegue um, leve 2. Alinharam-se os planetas, como diria XRM. E um grande abraço. Que bala! Meu Deus do céu! Vamos só ver essa bala, olha isso, cara! Você tá maluco? Ah, não, essa aí nunca mais. Vai no banheiro, Trent. Nem o Jaldman acreditou, cara. É, Melão! Meu Deus, cara! Respira, porque que bala que o Trent acertou! Ô, V7, já tava aqui né? Aqui na posição, não vi. Aí eu fiquei aqui, ó, olhando pra trás pra ver o replay. Meu Deus do céu, que bala, que bala. Galera levantou gritando aqui o time da G2. Mas antes de falar desse jogo, mostra aqui, Igão. Olha que bonitinho. Tem uma torcedora aqui que ela fez um monte dessas pulseiras, chama de pulseira Taylor Swift. Fez em volta dos times, tá distribuindo, peguei um monte. Distribuí pros jogadores aí, pra galera do MBR também. Tô feliz demais, mas... Sobre esse jogo aqui, esse clássico Sentinels contra o G2, minha voz tá falhando aqui que eu gritei muito aí na torcida. Quando eles chegaram meio juntos, aí eu tava ali, né, naquela resenha ali, peguei a resenha, vocês vão ver depois no vlog. Então, um clima muito bom, né, que apesar da rivalidade, são dois times aí que são muito amigos, todo mundo, né, os 10 jogadores aqui são muito simpáticos, trocando ideia, aquilo tudo e tal. E aí eu conversei com o Jodimo, e ele, perguntei, né, como é que tá aí sendo jogar vai jogar esse clássico e tudo mais. Daí ele me disse, eu não fui conferir, tá? Confesso aí que eu vou acreditar no Jodimo. Ele falou que em 5 anos ele nunca perdeu pra Sentinels. E pelo jeito, Spacão Niang, vai continuar sem perder. Porque, mano, que atropelo essa primeira metade aqui, hein? É, Melãozinho, o Jogo sabe de alguma coisa. O Niang tá aqui, ó. Já com a tava no pulseirinha. primeiro mapa, já tava no punho já, E aí cara. o Melão, ó, vamos falar uns bastidores aqui, porque ontem, a gente recebeu isso ontem, tá? E aí a gente falou, Melão, amanhã na entrada, você dá pros caras essa pulseirinha. Aí ele virou e falou assim, se os caras perder, vão falar que eu coloquei essa pulseirinha no braço deles, agora ele vem com a pulseira, né, Melão? Mas, cara, vamos falar desse jogo aí, uma G2, Niang, que toma um 3-0 e depois
amassa a Sentinels. A Sentinels vai pontuar depois de muito tempo. Então, assim, dos 4 pontos da Sentinels, né? Um foi no Pistol, outro foi num forçado da própria G2, depois no Econômico, um Armar. Então, é muito pouco pro mapa que é a escolha da Sentinels. Cara, a última vez que a G2 tinha jogado esse mapa, Spacão, foi ainda quando tava no Masters, cara. Então vem agora com muito tempo sem jogar, mas não que seja um mapa ruim da equipe da G2. Porque eu fui olhar quem que tava banindo, quem não tava banindo, não tinha sido eles que estavam tirando o mapa. Só não tava realmente tendo a oportunidade de jogar. Só que quando a gente vê eles jogando nesse lado de ataque, a gente percebe o quanto que, de novo, é repetitivo elogiar, mas o uso de habilidades deles, V7, é diferenciado. Aí, meu amigo, estamos aqui, ó, alinhados milimetricamente mentalmente, pô, porque a opinião nossa aqui também é a mesma, meu amigo. E aí a gente vai ficar de olho agora na Sentinels vindo pra esse ataque, já virou pra trás, esperou, Stan ainda, Valen, mas a bala dessa vez não pegou. Jogou suave, jogou safe. Vem Stan ainda, conseguem abrir 2 em cima do Zekin, ele vai ser abatido, o Leaf vai do outro lado, que bala no céu, se ele acerta, ainda na troca, consegue recuar, abriu das costas, e a G2, meu amigo, é gloriosa nesse pistol. Lá na grande final do kickoff foi um 9-3 pra Sentinels na defesa, a gente comentou, aí agora a G2 vira muito à frente, e o Leaf que matou acho que 2 ou 3 cyber-atletas na primeira metade, já matou 3 de novo, já igualou. Agora vai dobrar, depois é marcha. A G2 começa muito bem, você vê a personalidade do Leaf também, né, cara? Ir na frente, indo pro pilar, buscando kill A mesmo, soma da buscando G2 também, cara, quando entende que ele tava muito prejudicado ali, né? A gente viu os jogadores chegando junto, impedindo com que a equipe da Sentinels traga esses trades a favor deles. Roundaço da equipe da G2. A gente viu na primeira metade a Sentinels vencendo o Pistol e emplacando aquele 3-0, né? Agora é a chance da G2 aí abrir cada vez mais esse espaço no placar. Vamos ficar de olho na movimentação aqui da Sentinels. O JanaP só para, mano. Ele tá esperando pra ver se ele pega alguém ali naquelas movimentações. Ele ouviu essa chegada do ladinho dele. Você vê que ele já cede o espaço, viu? Também o míssil logo na sequência. Então ele não vai ficar lá pra poder tomar. Vai ser retake. O Trent lá de cima quase levou na rede. Ainda levou metade da vida do John Curie, pô. Vai vir míssil no pezinho ali do Zequinha. E agora o Jorginho já abre e busca o primeiro. Já jogou o Kagebushi um pouco mais à frente. Veio falha aqui atrás pra preparar o avanço dos jogadores. A Spike no chão, avança Jorginho, Valen junto dele, só na rede fazendo a boa. Mas aqui a Sentinels foi apagada. Suave, V7. Round tranquilo. Pra quem viu o último jogo, a Sentinels em um determinado momento se uniu todo mundo ali pra jogar os mísseis do John Curie e morrer todo mundo, né? Pra não dar orb pro adversário, mas estava na defesa. No ataque, você compensa aí, tentar plantar Spike, buscar uma kill, comer base, né? Mas coisa que não consegue acontecer. A equipe da G2 chega para um retake perfeitinho e consegue fazer a boa. E um pouco daquilo que a gente falou sobre antitático, né, cara? Aqui foi completamente, né? A gente fala muito sobre esse lance de você deixar o A pra retake, e aí você domina a ramp, e foi justamente isso que a equipe da G2 fez. Foi dando espaço para a equipe da Sentinels, né? Tentar dominar uma posição, e aí quando eles entenderam, eles já conseguem antecipar e pegar as kills. E vi que você tava apontando o Trent ali. O que você tá falando, amigo? Você ia comentar. 16/3, doidão. Logo no primeiro mapa, na série que eles vencem, né, contra a Sentinels na grande final, ele ficou mais 17 de KDA na série, só que no primeiro mapa ele tinha extremamente mal, mas assim, muito mal. Quase não matou e agora tá com sangue nos olhos. Só queria aproveitar que os caras estão demorando um pouquinho. Vocês ficaram chamando os malucos de asno, velho. O Twitter tá comigo aqui. Não é os malucos, é a dupla. A dupla é um nome carinhoso. José também e Bonizila chegaram e falaram, não, aqui é Vespas, pô, claramente. Beleza, pode ser Vespas. Valeu o Twitter, tamo junto. Eu sou asno ainda. Eu falei o Vespas, hein? Você é asno, a gente sabe, tá tudo bem. É a dupla, pô. Mas você já agradeceu o FNS hoje? Opa, aí você tem um ponto. Agradeçam o FNS todos os dias. Olha o Leaf, esperandinho no correio, a 12 na cabeça do Narrante. O Bang cobra do outro lado, que isso? O Zek ainda cobra o JanaP, mas a G2 veio limpando, cara. Exatamente no momento que a Sentinels poderia começar a execução, 50 segundos mais ou menos, a G2 se antecipa, faz uma batida, consegue fazer as armas cantarem, mas aí, nos contatos mais importantes, as kills não vieram. E agora é um 2v1, Valen. Abriu, tava mirado nele, John Curie, a vida já foi embora, Zekin pulando! Mas por que o Valen voltou pra Stinger, cara? Fica na Classic mesmo! Ele tinha 5 balas ainda na Stinger, cara, só que aí eu acho que ele ficou em dúvida ali, se ia dar tempo ou se não ia. Mas o que eu ia comentar é que o round começou muito bom pra equipe da G2, né? Essa batida meio, eles entendendo que se a equipe da Sentinels toma essa pressão, eles vão tentar avançar a ponta da A e ao mesmo tempo eles fazem essa quebra com o Trent e o JanaP. Só que no final, cara, a vantagem de armamento
momento prevaleceu para a equipe da Sentinels, né? Aqueles contatos que teve no céu e tudo mais. E aí esse finalzinho parecia que dava pro Valen trazer esse clutch, mas o Zekin antecipa, né? Entendendo essa troca de armas, melhor para a equipe da Sentinels, que precisava vencer para não deixar a equipe da G2 criar aquela bola de neve, e já vem o ult no Zekin. Já abre bastante esse caminho do mapa. Lá atrás vieram mísseis também para poder empurrar para trás do Valen. Ele já sai rapidinho aqui, Tonelo. Não quer saber de info nem nada, só soma no ponto mesmo para poder botar Spike no chão. É isso, mais acelerado agora da Sentinels, 2 jogadores, 3, né, se for ver, olhando para as costas, entendendo que a G2 poderia dar um pouco mais de prioridade para aquele momento ali, para aquela região. E Armagedon, hein? Já tá com o isqueirinho pra acender, tá aí, ó. Já jogou o isqueiro, só que ele jogou pro lado oposto. E aí tem um espaço dos jogadores, é o que a gente tá falando durante um bom tempo, que vem acontecido com alguns jogadores de terro. Se fosse a mesma ult que o Trent tinha feito, teria matado. Aí passando o Bang agora lá pelo outro lado, no meio das smokes, tentando achar o caminho. O John Fury já buscou em cima dele, Leaf cobra essa eliminação. Lado alto, olha o Leaf chegando, já buscando mais um, Valen no ponto. Abre o narrate, só sobra o Zekin. Eles vão vir pro desarme, desceu, pulou, achou e cantou! Deu tempo suave. Um segundinho faltando Suave, ainda. um segundo. Quase, nem Tá de suei. boa. Suave. Um segundo na televisão é uma vida inteira, V7. É Vambora, verdade. e tá aí, cara. Mais uma vez a equipe da G2 antecipando minimamente, porque, ok, acaba tendo aquela ultimate e tal, Armagedon, caramba, a gente entende, mas a partir do momento que vira o mínimo do caos, é o Leaf de novo que começa a trocação e que começa a quebrar os caras, velho. É impressionante a mudança de postura que ele teve de uma metade pra outra. E se não é ele chamando essa responsabilidade, principalmente depois que vem esse Armagedon, de que os caras acabam não conseguindo tanto espaço assim, seria mais difícil pra G2, 11-5, e aqui se pá, já foi, hein? Aqui esse pá é 11-5 para o baile, amigo. Já tem um teammate no meio do caminho ali do Leaf falando, então, vocês vão tentar imitar nós? E, cara, Chega aí. que ult roubadíssima, né, cara? A gente viu o pixelzinho dali que ele acaba fazendo, e agora a Sentinels vai ter que escolher jogar mais pras pontas, né? Porque sabe que é difícil de você passar por esse posto peçonhento, a economia da Sentinels não tá tão boa também. E vale lembrar que o Jawdmon ainda tem ult, né? O que complica caso a Sentinels suma do mapa. E olha a situação, você tem uma G2 com 2 iniciadores pra rampa, podendo fazer um reativo muito forte, os dois conseguem ajudar a Viper também. Se for pro A, você tem o ultimate do Valen e o teleporte do Jawdmon chegando muito rápido. Se for pro B, aí vai ser um pouquinho mais complicado, mas ainda tem jogo. E é a leitura que a Sentinels faz e tá correta. Jorginho no fundo do ponto, já colocou o Kagebushin pra poder avançar. Ele tem ainda a máscara pra poder sair. Ninguém vai nem ver ele, porque o que avançou ali era o clone. Zequinha nem sabe. Ele tá no meio de todo mundo dando informação. Vai pingar jogador ali na garagem também. Vai ter que ter o tempo pra poder recuar agora. Olha o Leaf já buscando. Atrás da caixa aqui no pulinho. A G2 veio pra limpar! A perfeitinha! Tá aí a resposta pra nossa pergunta. Se for pro B, é o homem saindo de TP ou no ultimate e o Jawdmon usando a sua ult pra não morrer. E dá tempo do seu time chegar com todos os recursos pra conseguir executar um retake bem feito. É exatamente isso que a G2 faz, com direito a mais uma vez um roundaço do Leaf, pegando essa primeira kill de 12, fazendo essa dia de funcionar e abrindo espaço pra soma acontecer. Aqui já era, né? Aqui. É, esse mapa não Depois era. eu não sei, mas na escolha da split, a G2 se fez rainha. Lembrando que a split é a escolha do time da Sentinels. O Leaf achou o Olha Zekin ele. na Judge, irmão. Ele nem trocou a arma, Ele pô. manteve, cara. Passou a paranoia aqui o Bang, mas tomou também logo na sequência. Obrigado a descer ali da corda, saiu pulando, subiu, viu a cabecinha, o Valen. O Leaf de novo, cara! Olha a distância que ele matou, velho. Com certeza o Jawdmon fez metade do serviço. Ele só acertou 12 de dano de 12 lá da casa do caixa-prego. Conseguiu a eliminação. Ô, Tonelo, fala 6 números rapidinho aí, cara. Porque você tinha falado do Leaf antes de virar a primeira metade, Não, o cara virou um monstro. É, exato, mas eu tinha falado que ele tava mal, né? Então eu tenho que falar 54, você joga nos outros 6. Boa. Ué. Tá, não, ok, entendi. Foi mal, o cérebro deu a louca aqui. Foi mal, Ele vai matar mais um, olha lá. Vai! Vai, buscou, já o outro, olha o 4K, o Valen logo na sequência pra poder cobrar. Só sobra o John Fury. E aqui é pra fechar, aqui é pra levar pra casa o primeiro mapa em cima da Sentinels, tá aí. A G2 faz 13-5 pra cima da Sentinels, pra poder já sair com vantagem nessa série, Spaca. A loucura da G2 e a sabedoria deles está instaurada, amigo.